Olá a todas, eu me chamo Alane Couto, eu sou bióloga, mestre em Ecologia e doutora em Ciências Biológicas e atualmente eu trabalho na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde coordeno um projeto sobre monitoramento e manejo de algumas pragas da cana-de-açúcar. Eu gostaria muito de agradecer a organização do 2º Congresso Nacional de Agronomia Online pelo convite e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre as principais pragas da cana-de-açúcar na região nordeste do Brasil. Bom, a cana-de-açúcar ela é uma cultura de grande importância socioeconômica, não só no Brasil, mas no mundo, e um dos fatores que afeta a produtividade nessa cultura é a ocorrência de pragas. Na região nordeste, eu irei dar destaque para 4 das principais pragas, que são elas: a broca da cana-de-açúcar, que é também chamada de broca comum, a broca gigante, a cigarrinha das raízes e os cupins. Falando um pouco sobre a broca da cana-de-açúcar, também chamada de broca comum, que talvez seja a praga mais conhecida da cana-de-açúcar, talvez a mais estudada, ela se refere, na verdade, à fase de lagarta de 2 espécies do gênero Diatreia. Em relação à posição taxonômica, está incluído na ordem Lepidoptera, que é a ordem das borboletas e das mariposas, família Crambidae, gênero Diatreia. O termo broca comum ele se refere, na verdade, a 2 espécies, são elas Diatreia sacaralis e a Diatreia flavipenella. Mais comumente na literatura a gente só encontra referência em relação à Diatreia sacaralis, mas a verdade é que na região nordeste já foi realizado um trabalho que mostra que cerca de 90% das brocas que são encontradas nos canaviais do nordeste se refere à Diatreia flavipenella. Então, a gente tem uma predominância da flavipenella em canaviais do Nordeste, nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, enquanto a Diatreia sacaralis ela ocorre em canaviais de todo o Brasil. Os danos que são ocasionados por essas 2 espécies, eles são semelhantes, mas a gente encontra algumas diferenças morfológicas. Enquanto a Diatreia sacaralis ela tem um corpo mais claro, tem manchas pelo corpo marrom clara, a cabeça é marrom escura, a gente tem que a Diatreia flavipenella, ela apresenta o corpo um pouco mais escuro, com manchas mais escuras, mas a cabeça é amarela. Bom, em relação à biologia, como eu falei, ela está incluída na ordem Lepidoptera e, portanto, ela se desenvolve por holometabolia, também chamado de desenvolvimento completo, ou seja, ela passa pelas fases de ovo, de lagarta, de pupa, e então emerge o adulto. Bom, o ciclo de vida ele dura em torno de 65 dias e a presença de 4 a 5 gerações anuais. Falando um pouco agora sobre cada fase de vida, em relação aos ovos, eles medem, em média, 1,16 mm por 0,75 mm. Eles são colocados sempre em aglomerados, de maneira imbricada, como a gente pode ver nessa primeira imagem, que é como se fossem as escamas de peixes, ou seja, um sobreposto ao outro. Sempre massas, que variam de 2 a 50 ovos, e cada fêmea tem uma fecundidade média de mais ou menos 430 ovos que ela vai colocar ao longo da vida dela. Bom, no primeiro momento os ovos eles são brancos e ligeiramente transparentes. À medida em que as lagartas elas vão se desenvolvendo, esses ovos eles vão apresentar uma coloração amarelada, e já nas fases finais da lagarta a gente já consegue ver a lagartinha lá dentro dos ovos, a gente consegue inclusive ver já a cabecinha dele mais escura. E sim, e as lagartas elas vão eclodir dos ovos em torno de 8 dias após a postura. Bom, uma vez os ovos eles são colocados sempre ali na região do limbo foliar, e aí uma vez que as lagartas elas saem dos ovos, elas vão se alimentar de parênquima foliar no interior da bainha das folhas. Então, após a primeira equidise, que é a troca dos esqueletos, elas vão penetrar a parte mais mole do como. Então, aqui nessas imagens a gente consegue ver as folhas com pequenos orifícios que foi feito pela lagarta, por onde ela vai então buscar alcançar o como da cana. E aqui a gente tem algumas imagens que mostram isso. Então, é comum a gente ver ali próxima à região da gema, uma área um pouco mais raspada, que é feito pela broca, e aí a gente consegue ver também alguns orifícios e a broca em si aqui dentro do como.
Bom, em relação à fase de lagarta, né, a fase de larva, que é justamente a fase em que ela causa prejuízo porque ela se alimenta de uma maneira muito voraz para poder acumular energia suficiente para suportar a fase de pupa, onde ela não se alimenta. E aí essa fase ela dura em torno de 35 dias, onde eles passam por cerca de 5 ístares, que é essa troca, né, do exoesqueleto, e ocorre então a preparação para se transformar em pupa. Em relação a essas pulpas, essa fase ela dura aí em torno de 12 a 24 dias. As pulpas elas medem de 16 a 20 milímetros de comprimento. Ela tem essa coloração marrom escura. E aí, como vocês podem ver, a lagarta ela vai fazer um orifício no interior do como, vai vedar esse orifício e ela vai ficar no interior. Então, vai se transformar em pulpa e vai ficar lá durante esse período, quando então vai emergir o adulto. Bom, a broca comum, né, a broca da cana-de-açúcar na sua fase adulta, ela se trata dessa mariposa que vocês estão vendo aqui na imagem, na cor palha. O macho, ele mede de 18 a 28 milímetros, a fêmea é um pouquinho maior, ela mede de 27 a 39 milímetros, e essa fase ela dura em torno de 8 a 9 dias. Eles têm hábito noturno e a oviposição geralmente ocorre ao entardecer e à noite. As fêmeas elas vão ovipositar por volta de 4 dias, em média. E agora falando um pouco dos prejuízos. Um dos prejuízos é o que a gente chama de coração morto, que se trata, na verdade, da morte da gema apical. Então aqui a gente consegue ver uma torceira e no centro dela a gente tem uma folha bem clara, que foi justamente a gema apical que foi atacada pelas lagartas. E esse sintoma a gente conhece comumente como coração morto. A gente tem também como prejuízo que a lagarta ela abre algumas galerias, sejam elas verticais ou horizontais. Essas galerias podem promover a quebra do como, então a cana fica mais frágil, pode terminar quebrando. Além de danificar também a circulação da planta, né, os vasos lenhosos. A gente tem a brotação lateral, que é uma resposta fisiológica da planta ao ataque das lagartas. A gente tem o enraizamento aéreo. E aí o que acontece? Como essas lagartas elas vão abrir galerias, vai servir como porta de entrada para alguns fungos que causam o que a gente chama de podridão vermelha. Essa podridão vermelha, essa infestação por esse fungo, e ele recebe esse nome justamente porque tem essa coloração avermelhada, os fungos eles têm essa coloração avermelhada, e eles vão promover a inversão da sacarose, ou seja, a planta vai começar a perder a sacarose. E isso não é interessante. Aqui a gente tem mais algumas fotos, vejam como fica bastante avermelhada. E em relação aos prejuízos, existe uma estimativa que para cada 1% de índice de intensidade de infestação, há uma perda de açúcar de 0,25%, de álcool de em torno de 0,20% e no peso da cana de 0,77%. Bom, em relação à amostragem, ela pode ser realizada, no caso da cana-planta, de 2 a 4 meses após o plantio, no caso da cana-soca, 2 a 4 meses após a colheita. Ele pode ser feito também no momento do corte, e em campo, ele vai ocorrer, na verdade, de forma aleatória, em 4 pontos por hectare, e em cada ponto a gente vai mostrar 5 comos, totalizando 20 comos por hectare. A partir disso, a gente vai usar essa formulazinha aqui. A gente vai dividir o número de entrenós bloqueados pelo número total de entrenós, multiplicado por 100. E aí a gente vai obter o grau de infestação. Então, ele é aceitável se for menor ou igual a 1%, e aí a gente segue a escala até o nível inaceitável, que é maior ou igual a 9,1%. Em relação aos métodos de controle, a gente tem o controle cultural, com plantio de variedades resistentes, uma moagem rápida, que impede a disseminação da praga, a eliminação de plantas hospedeiras nas proximidades do canavial, como milho, milheto, sorgo. A gente tem uma coisa interessante em relação à broca da cana-de-açúcar, que é talvez o exemplo que mais deu certo em relação ao controle biológico, um exemplo de maior sucesso em relação ao controle biológico. Então, a gente tem duas formas. A gente tem a utilização do parasitoide de ovos, que é o Trichogramma galloi,
que é essa mosquinha aqui. Ela é liberada na forma adulta, 25 pontos por hectare, 4 liberações com espaçamento de uma semana. E ela pode ser liberada associada à Cotésia flavips, que a gente vai ver mais na frente, chegando a reduzir aí cerca de 60% o índice de infestação. Então, aqui nas imagens a gente tem a mosquinha sobre os ovos parasitados, eles ficam pretos, né? E aí eles morrem, então não chega a eclodir a larva. Sem dúvida, o método de controle que mais se teve sucesso é o controle biológico utilizando parasitóide das lagartas, que é a Cotésia flavips, que é essa vespinha aqui pretinha que a gente está vendo. Ela foi introduzida no Brasil em 1974 e, utilizando a metodologia de hora-homem, é realizada buscas de comos com lagartas maiores do que 1,5 cm. Encontrando 10 lagartas por hora-homem, recomenda-se a liberação, que é feita da seguinte forma. Em 4 pontos por hectare, em cada ponto é liberado um copinho contendo 1.500 indivíduos, que dá então um total de 6.000 indivíduos por hectare. Existem laboratórios que comercializam a cotésia, né? Eles produzem de maneira massal a Cotésia flavips. E aí o que é que acontece? Esse parasitóide ele vai ovipositar no interior da broca, e aí as larvinhas da cotésia, quando eclodirem, elas vão se alimentar da broca até causar a morte dela. E aí, essa massinha branca que a gente está vendo aqui, ela consiste, na verdade, uma massa que é formada pelos casulos, de onde vão eclodir os adultos. E aí, é retirada essas massinhas, colocadas em copinhos plásticos, e aí, quando quase todos os adultos já eclodiram, a gente leva esse copinho para campo e faz a liberação. Bom, já em relação à broca gigante, também... Bom, uma segunda praga que é muito conhecida também na região Nordeste é a broca gigante da cana-de-açúcar, que é a espécie Telquinlicus. Ela também faz parte da ordem Lepidoptera, mas a família é a família Castanidae, e a espécie é a espécie Telquinlicus. Essa mariposa ela é maior do que a outra, né? Tem cores mais vivas, e é uma coisa interessante é que ela tem um hábito, preferencialmente o hábito diurno. Bom, no Norte e no Nordeste, o ciclo biológico ele dura em torno de 180 dias, com picos populacionais nos meses de junho e julho, no inverno, e novembro e dezembro, no verão. Bom, como eu falei, como faz parte da ordem Lepidoptera, ele também passa pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto. Em relação aos ovos, eles são inicialmente rosados e posteriormente verde-azeitona e alaranjados. Eles medem cerca de 0,4 cm de comprimento e eles têm 5 arestas longitudinais, então ele lembra o formato de uma carambola, sendo muito pequenininho. Os ovos eles são colocados sobre o palhiço, próximo às touceiras, e o período de incubação é de 7 a 14 dias. É quando então eclodem as lagartas. Elas então penetram a base das touceiras, abrindo galerias no interior do cômodo. Quando atingem o último insta, ou seja, a última troca, elas atingem aí cerca de 8 centímetros por 1,2 centímetros, ou seja, elas são bastante grandes. Elas são brancas, apresentam algumas saliências pardas no noto, que a gente pode ver aqui pelas imagens, e o período larval, ele passa por 5 instares, podendo atingir até aí 4 meses. Então, a duração dele pode atingir até 4 meses. Em relação às pulpas, elas medem cerca de 40 milímetros de comprimento. O casulo ele é feito com restos do palhiço e fibra de cana. A transformação, né, portanto, do casulo, ela é feita no interior desse casulozinho, né, feito de fibras de cana e dura aí de 30 a 45 dias. Em relação aos adultos, eles medem em média 3,5 cm por 9 cm de envergadura. Eles têm hábito diurno, com a maior atividade, né, entre 10 da manhã e 2 horas da tarde. As fêmeas, elas projetam o aparelho ovipositor e o atritam no como, depositando então os ovos no solo. Como eu falei, eles são colocados aí sobre o palhiço, né, próximo às touceiras. Cada fêmea ela oviposita cerca de 50 ovos, mais ou menos, durante a sua vida. E, em geral, são encontrados de 3 a 4 ovos por touceiros, ou seja, ela tem uma capacidade muito grande de disseminar esses ovos e espalhar eles ao longo do canavial. E a longevidade dela é de 10 a 15 dias.
Em relação aos prejuízos, talvez o principal seja justamente a perfuração dos cômoros, e como ela é muito grande, a gente vê que essa perfuração ela acaba com praticamente o cômodo inteiro. Então o prejuízo realmente é muito grande. Assim como a broca comum, esses canais, né, que são abertos pela broca, ela serve como porta de entrada para alguns fungos que podem causar a podridão vermelha e aí causar essa inversão da sacarose. A gente tem também o chamado coração morto, então a gente tem aqui a torceira e a gente consegue ver no centro dela uma folha ressecada, que é justamente a morte da gema apical. A gente tem as chamadas reboleiras, que são essas falhas de plantio, justamente porque danifica e mata a planta ali no início, né, da germinação. A gente, em relação ao monitoramento, não existe um nível aceitável da presença da broca gigante, então a partir do momento em que se percebe a presença da praga na área, já se recomenda que se faça o controle. E como eu falei, o nível de dano econômico e o nível de controle ainda não foram determinados, então não existe um consenso. Então, de maneira geral, ao se perceber a praga no canavial, já se recomenda que se faça o controle. Tá? Em relação ao manejo de controle, a gente tem a importância, né, da inspeção fitossanitária de mudas a serem transportadas para impedir que a praga ela seja levada para outros canaviais onde ela não ocorre ainda. O tratamento térmico ele é interessante, então tratar os cômodos que serão cultivados com tratamento térmico a fim de se matar alguma lagarta que eventualmente está ali. A renovação do canavial com a destruição das solqueiras, a utilização de destruidor mecânico de solqueiras, um bom preparo do sólido e a eliminação e exposição das formas jovens. Porque o que é que acontece? A partir do momento em que a gente renova o canavial, que vai lá, que destrói as solqueiras, essas lagartas que estão no interior dessas solqueiras, elas acabam ficando expostas. E aí ficam expostas à dissecação pelo sol, mas também à predação por alguns animais, como por exemplo o carcará. Uma forma que é muito utilizada ainda é a catação e destruição das formas biológicas, a destruição física de lagartas utilizando espetos. Então, o que é que acontece? Essas lagartas, a partir do momento em que há a vibração do solo, em que alguém se aproxima das torceiras, elas tendem a descer. E aí, o que acontece? A partir do momento em que a cana ela é colhida, elas permanecem ali naquelas torceiras, só que mais profundas. Então, se utiliza eventualmente espeto de metal, né, que aí é colocado dentro dos orifícios a fim de matar as lagartas que estão ali no seu interior. A gente tem também a catação manual de lagartas e pulpas utilizando enxadecos, então muitas vezes se arranca essa torceira e aí essas formas biológicas elas vão sendo colhidas. E tem também a coleta de adultos utilizando rede entomológica, que é também chamada de pulsar. Existe potencial para controle biológico e existe ainda o controle químico, utilizando pulverizador acoplado à colhedura. Existem já alguns trabalhos que mostram o potencial da utilização do fungo, da Wolvera bassiana. Tem o controle químico também, utilizando algumas moléculas. E existe ainda o potencial de utilização de nematóides entomopatogênicos, como, por exemplo, os dos gêneros Heterorhabdite, por exemplo, Sterminema. Bom, falando um pouco agora sobre a cigarrinha das raízes, que é a Marranava fibriolata. Ela pertence à ordem Hemiptera, subordem Alquinorrhynca, que é a subordem das cigarras e das cigarrinhas, a família Cercópide e a espécie Marranava fibriolata. Bom, eles vão se desenvolver por hemimetabolia, ou seja, eles não apresentam a fase de pupa. Então, dos ovos eclodem formas jovens, que são chamadas de ninfas, e delas eclodem, então, os adultos. Então, os ovos, eles são depositados nas bainhas, né, próximo à base das torceiras, em resíduos vegetais, na superfície do solo. A fecundidade média é de 340 ovos, e as ninfas elas eclodem após 20 dias de postura.
As ninfas, elas não apresentam asas, então elas são semelhantes aos adultos, mas elas não apresentam as asas desenvolvidas e os órgãos de reprodução também não são maduros ainda. Inicialmente, elas são ativas, se movimentam em busca de alimento e se fixam às raízes secundárias, onde elas então começam a sugar a seiva. E aí é comum a gente ver associadas a elas uma espuma, que é bem característica dessa praga, e essa espuma serve justamente para evitar a dissecação deles, né, durante o seu desenvolvimento, né. Então aqui, ó, elas produzem uma espuma típica que as protege contra a dissecação. Essa espuma é formada por substâncias mucilaginosas secretadas por glândulas epidérmicas, que são chamadas glândulas de Barthelin. Essa fase ela tem um período médio aí de 37 dias, e as ninfas prestes a se transformar em adultos, ela então cessa a formação dessa espuma e desse líquido, porque não vai haver mais essa necessidade. Em relação aos adultos, eles apresentam o que a gente chama de policromia alar, ou seja, existe uma variação na coloração das asas. Eles têm hábitos crepusculares noturnos. Durante o dia, eles ficam escondidos dentro dos cartuchos da cana e na parte inferior das folhas, e eles mais saltam do que voam. Eles não são bons em relação ao voo, né? A longevidade é de mais ou menos 20 dias, né, durante essa fase. Em relação aos prejuízos, talvez o principal seja a chamada queima da cana-de-açúcar. E aí o que acontece? Eles ficam ali sugando a seiva, então acaba danificando alguns vasos. E aí, como a folha ela não está mais recebendo essa seiva, ela acaba ficando com essa coloração amarelada, que é o que a gente chama de queima da cana-de-açúcar. Então, a gente tem também a diminuição dos entrenóis e a chamada brotação lateral, que é uma resposta fisiológica da planta. A gente tem feixes vasculares danificados em decorrência da alimentação da Marranava fibriolata. Então, a gente vê aqui algumas manchinhas mais escuras, que é justamente os feixes vasculares, né, que estão sendo danificados por esse hábito de sugar. Outro prejuízo é o que a gente chama de desordem fisiológica, que é a deteriorização dos vasos lenhosos, e aí deixa a cana fragilizada e ela, porventura, pode quebrar. Em relação ao manejo, a gente tem um controle através de práticas agrícolas, como a retirada total da palha, principalmente, o afastamento parcial da palha sobre a linha, evitar o plantio direto. A gente tem também o uso de variedades resistentes ou tolerantes, que é talvez o método mais adequado. E aqui eu cito alguns exemplos de variedades de cana-de-açúcar que são resistentes à cigarrinha das raízes. A gente tem ainda o controle biológico, utilizando o fungo Metarrhizium anisópilo. É a principal alternativa associada ou não ao controle químico. A multiplicação ela pode ser realizada em condições de laboratório. A concentração média, eu coloquei aqui, né, a concentração média que normalmente é utilizada. A aplicação ela é diluída em água e preferencialmente deve ser aplicada ao entardecer até a madrugada. E aqui a gente tem alguns exemplos de adultos, né, que foram contaminados por esse fungo e aí ocasiona a morte. Então é uma maneira da gente fazer o controle e de manejar essa praga. Outra forma é o controle químico, utilizado em situações que exigem uma resposta rápida. Então, se você está num canavial que tem uma infestação muito alta, se recomenda primeiramente o controle químico para você conseguir diminuir essa população de uma maneira mais rápida, e depois convém você utilizar aí o controle biológico e depois tomar alguns cuidados, como eu falei, né? A retirada da palha, que vai dificultar, né, a infestação dessa praga. Bom, para encerrar agora, a gente vai falar um pouco sobre os cupins, que fazem parte da ordem Blattodea, subordem Isoptera. Existem cerca de 3.000 espécies e dessas somente 10% são consideradas pragas. Em canaviais a gente encontra duas famílias, que são a família Termítidae e Rhinotermitidae. Os ninhos que a gente encontra em área de canavial são de dois tipos. A gente tem os ninhos epígeos e os ninhos subterrâneos. Então tudo isso que a gente está vendo aqui foi solo, né, que foi retirado. Tem uma espécie, na verdade um gênero, que é o gênero Syntermes, ele tem esse hábito
parecido um pouco de saúvas, então ele retira a terra para fazer os ninhos deles, que podem muitas vezes atingir profundidades aí de mais de 2 metros de profundidade. Bom, os cupins eles são insetos sociais, né? Então eles vivem em colônias organizadas, extremamente organizadas, né? Onde há divisão de castas, né? Que são grupos de indivíduos que se diferenciam morfológica e fisiologicamente, que vão desempenhar funções distintas dentro da colônia. Então, a gente tem os indivíduos adultos divididos em 2 grandes grupos, né, que são os reprodutores, e a gente tem as castas estéreis. Dentre os reprodutores, a gente tem os reprodutores primários e os reprodutores de substituição, e dentro das castas estéreis, a gente tem os operários e os soldados. Bom, em relação aos reprodutores primários, são, na verdade, os alados, né, que a gente vê normalmente em dias de chuva, e eles têm a função de fundar novas colônias e têm a função de reproduzir dentro da colônia, né? São eles que vão originar o rei e a rainha. A gente tem os reprodutores de substituição, que têm a função de substituir o rei ou a rainha quando necessário. Então, por exemplo, se o rei ou a rainha diminuir a produção de ovos, ou se vier a morrer, ou se ficar doente, eles podem começar a reproduzir também para não deixar que a colônia diminua, né, a quantidade de indivíduos. Em relação aos operários, eles vão apresentar aí, vão desempenhar, na verdade, a maior quantidade de funções dentro da colônia. Então, são eles que cuidam dos ovos, são eles que cuidam das formas jovens e das adultas, são eles que alimentam as outras castas, são eles que constroem ninhos, são eles que saem para buscar alimento. Então, a maior parte das funções é, sem dúvida, desenvolvida pelos operários. A gente tem ainda a casta de soldados, que aí tem a função de defender a colônia, e essa defesa ela pode ocorrer de forma química, né? Então, aqui a gente tem alguns soldados que apresentam na cabeça uma glândula bem desenvolvida, que é chamada de glândula frontal. E eles têm uma projeção que a gente chama de nado, lembra um narizinho, por onde essa secreção é liberada e é expelida para poder realizar essa defesa que a gente chama de defesa química. A gente tem a defesa mecânica, que ocorre através de mandíbulas bem robustas e bem desenvolvidas, e existem ainda algumas espécies que há a combinação dessas defesas. Então, tem as mandíbulas bem desenvolvidas, que é a defesa mecânica, mas tem também a defesa química, que é através dessa glândula, né, na cabeça, que vai liberar essas substâncias. Os cupins eles se desenvolvem por hemimetabolia, que é o desenvolvimento, também chamado, né, desenvolvimento incompleto, ou seja, dos ovos eclodem as ninfas e das ninfas eclodem os adultos. Em relação aos prejuízos, a gente tem a redução do número de perfilhos, o secamento e a quebra dos colmos. Então, a gente tem aqui algumas fotos que mostram, né, colmos infestados por cupins. A gente tem as chamadas reboleiras, que são as falhas de plantio. A gente tem algumas espécies de cupins que atacam a cana durante canas recém-plantadas, né? Então, a cana é muito jovem e aí acaba causando falhas de plantio. Algumas atacam também os colmos logo após eles serem plantados, e aí também acaba ocasionando essas falhas, né? Essas chamadas reboleiras. Não existe um consenso quanto à forma de monitoramento. Uma das formas de se realizar esse monitoramento é através da demarcação de trincheiras. Então, são amostrados 2 pontos por hectare. Essas trincheiras elas medem 50 por 50 por 30 de profundidade. E aí a gente vai atribuir notas populacionais de acordo com a quantidade de cupins que são encontradas nessas trincheiras. Então, a nota vai variar de 0 a 3, dependendo da quantidade de cupins que a gente encontra. E isso é anotado. E em seguida a gente vai atribuir, então, a categoria de infestação de acordo com essas notas. E a partir disso é realizada a partir disso é que a gente atribui, então, qual é a dosagem mais adequada para fazer o controle. Uma forma de realizar o manejo, né, e também o controle é a destruição mecânica das sulqueiras com um bom preparo do solo, a rotação de culturas com leguminosas, o controle químico, que é feito principalmente utilizando o fipronil, ainda é realizado principalmente utilizando o fipronil. Para a cana-planta, a aplicação no fundo de sulco,
seguido de cobertura. Para a cana-soca, o produto ele deve ser injetado nos dois lados da linha. Outro método de se fazer um monitoramento é utilizando iscas em áreas sem histórico de plantio de cana-de-açúcar. A gente tem ainda a utilização de comos de cana como iscas, são fragmentos de mais ou menos 30 centímetros, rachados, são colocados 2 pontos por hectare. Depois é realizada a identificação desses pontos com estacas e se retorna após 30 a 60 dias. A partir daí, a gente calcula o percentual de toletes atacados por cupins e faz então a estimativa do nível de dano para então se recomendar o controle. E aqui eu trouxe algumas das principais espécies, né, que são consideradas pragas em canaviais. Então, a gente tem a espécie Amitermes amifer, a espécie Amitermes nordestinos, eles atacam muito as raízes das plantas da cana. A gente tem a espécie Endotermes sapiranga, Heterotermes longíceps. A gente tem a espécie Endotermes cospoense, que constrói esses ninhos que são bem frequentes em canaviais. Aqui a gente tem a presença deles no interior do palhiço, algumas trilhas ao redor da cana. A gente tem a espécie Neocapitermes opacus, que ataca muito comos recém-plantadas e aí acaba causando aquelas falhas de plantio que eu comentei anteriormente. A gente tem espécies do gênero Sintermes que vão atacar principalmente as folhas e aí pode chegar a matar canas jovens e aí também vai causar falhas no plantio e a cana não vai se desenvolver de maneira adequada. Bom, era isso. Eu quero agradecer mais uma vez o convite à organização do 2º Congresso Nacional de Agronomia Online. Esse é o meu e-mail para contato, caso alguém tenha alguma dúvida, precisar entrar em contato, eu fico à disposição. Agradeço mais uma vez e bom evento para vocês.